amores da vida dessa gorda, tudo bem com vocês, pessoal? Por aqui tudo bem, graças a Deus. Quem tava com saudade da gordinha aí, levanta a mão. Ai, amores, vamos papear? Vamos conversar um cadinho? Então vamos. Não reparem aqui que eu tô com a unha aqui comida, essa daqui também, que a gordinha fica nervosa, rói tudo, come tudo. Aí tá tudo assim, ó, uma sim, uma não, uma sim. Catarina, o que houve que você sumiu aí esses 2 dias? Pessoal, vocês sabem que eu tenho problemas com ansiedade. E ansiedade não avisa, né? A ansiedade, ela simplesmente vem. Então, eu tive uns contratempos que desencadearam, né? Eu nem diria que foi crise de ansiedade, não, mas eu fiquei assim, desanimada, sabe? Eu não tive crise, eu não tive palpitação, eu não tive nada disso, né? Graças ao bom Deus. Mas eu sou uma pessoa que eu tenho esse transtorno de ansiedade, então, e além disso, sou uma pessoa extremamente controladora. Eu gosto de ter tudo ali no meu controle, né? Eu tenho que dar conta das coisas. E quando acontecem, de vez em quando, né? Acontecem, e é normal que aconteça, situações que eu não consigo ficar no controle, isso me desestabiliza, né? Então, assim, eu não sei lidar muito bem com isso, e aí o que acontece? Mexe muito com o meu emocional. Então, eu tive uns contratempos que eu não vou poder dividir aqui com vocês, infelizmente, porque uma coisa que não diz só sobre mim, né? Então, é o que nem eu falo, a pessoa que vem aqui, a pessoa que grava vídeo, a pessoa que bota a careta aqui pra vocês é a gordinha, né? As pessoas que estão em volta de mim, elas não têm, como se diz, meu Deus, elas não é justo, né, eu entrar em detalhes pessoais da vida de outras pessoas, né? Então, assim, mesmo que tenha a ver comigo. Então, é por isso que dessa vez eu não vou poder dividir aqui com vocês. Mas foi basicamente isso, já tá praticamente tudo resolvido, mas é aquela questão do susto. Aquela questão do tipo assim, não tava esperando por isso, eu não sei lidar com isso, sabe? E aí eu fico eu deprimo, eu fico tristinha, eu fico chorosa, eu fico toda. E assim, não é essa Catarina que eu quero vir aqui mostrar pra vocês, embora essa Catarina também faça parte de mim. Eu quero estar aqui pra alegrar vocês, eu quero estar aqui pra brincar, pra gente rir, pra gente somar, pra dar dicas, enfim. E eu não me sinto à vontade de estar aqui em momentos que eu quero ficar quietinha, quero ficar na minha. E quietinha na minha mesmo, pessoal, até mesmo com a minha mãe. Eu sou esse tipo de pessoa que eu preciso, né, às vezes de um tempinho pra mim, que é pra mim poder lidar com aquela situação, pra mim poder pensar sobre aquilo. E graças a Deus não houve nada demais, estamos todos bem. Foi um contratempo, que nem eu falei pra vocês, e a gordinha deu uma rateada, e eu não vou ligar a câmera e gravar vídeo pra vocês sem estar com vontade, porque eu não faço nada na minha vida meia boca, eu não faço nada na minha vida quando eu não tô bem. Eu aprendi na terapia a me respeitar a esse ponto. Então, se a gordinha não tá bem, não tá bem. Deixei um recadinho fofíssimo pra vocês aí na quarta-feira, porque vocês sabem que eu tenho muito carinho por vocês, eu tenho muito respeito, eu tenho muita gratidão. Eu jamais iria deixar vocês preocupados, não é essa a minha intenção nunca. Jamais, mas eu também tô afastada esses dias do Instagram, precisei desacelerar, respirar, pensar um pouquinho na minha vida.
E é isso, pessoal. Então, assim, muito obrigada a todo mundo que mandou mensagem, obrigada a todo mundo que ligou, todo mundo. Gente, vocês são incríveis, vocês são maravilhosas e maravilhosos também. Que eu tenho poucos meninos aqui, mas eu tenho também. Então, o que eu aproveitei para fazer nesses dias? Eu colori um pouco, apesar de que eu tô sem canetinha, mas eu colori um pouco, porque colorir eu boto uma musiquinha, começo a colorir, e os meus pensamentos parece que vão se organizando. O que mais que eu fiz? Eu estava impaciente para ver filme, ver série, para ler. Não fiz o clube do livro quinta-feira, porque não terminei de ler o livro, não estava com vontade de terminar, não tinha feito as resenhas, não estava a fim de falar. E tudo bem, semana que vem a gente vai fazer se Deus quiser. E ontem também precisei ir lá, dei um pulo lá em Cabo Frio, que eu precisei resolver umas coisas lá, porque não dava para resolver aqui em Saquarema, porque nem tudo tem aqui em Saquarema, né? Então fui lá, pensei até de gravar para vocês um pouquinho, mas não estava com vontade, então não gravei. Mas tá tudo bem, pessoal, tá tudo bem. Eu fiquei assim preocupada, ansiosa, fiquei tendo uns pesadelos, mas não consigo, sabe? Quando eu tô assim, no olho do furacão, eu não consigo parar nem pra orar. Porque eu fico nervosa, eu começo a chorar. Então, eu acho que o Papai do Céu já me conhece, eu preciso me acalmar. Depois que eu me acalmo, aí as coisas começam a fluir. E aí eu pensei, gravo o vídeo hoje pro pessoal, não gravo o vídeo hoje pro pessoal. Falei, não, vou gravar, já tô me sentindo melhor, né? Porque a gente também não pode se dobrar esses sentimentos de ficar deprimido, de ficar chateado. A gente precisa viver os nossos lutos, a gente precisa viver as coisas que não são legais. É necessário, a vida não é feita só de coisas boas e a gente precisa viver. Mas uma coisa é a gente viver, acabou. Tem que ter tempo de validade, a gente não pode entrar nessa, não. Tá triste, hoje eu tô triste, hoje eu tô chateado, beleza, amanhã também tava um pouco. 1 é bom, 2 é pouco, 3 já é demais, né? Então, assim, é claro que eu tô falando isso de uma forma figurada. Cada um sabe o seu tempo, mas eu não posso também, eu não quero, não é que eu não possa, poder eu posso, eu não quero ficar dando muita abertura para esse tipo de sentimento que não me agrega em nada, muito pelo contrário. Mas tá tudo bem, voltamos à nossa programação aqui. Amanhã é Dia das Mães, que bênção, né, pessoal? Fico muito feliz e muito agradecida a Deus por ter a minha mãe aqui comigo, por ela estar bem, por eu ter a possibilidade de passar essa data que muitos dizem que é de comércio. Eu não vejo o Dia das Mães, Dia das Crianças, eu não vejo essas datas como datas comerciais, apesar de serem, né? Porque compra, né, presente. Mas assim, eu vejo como uma data onde porque Dia das Mães é todos os dias, Dia dos Pais é todos os dias, né? Dia das Crianças é todos os dias, mas eu acho legal, eu acho significativo, porque são datas onde a gente cria memórias, onde a gente reafirma aquele nosso amor diário. Eu não tenho nada contra, não. Se torna uma data comercial quando você tem a obrigação de presentear, né, o seu filho, a sua mãe, ou o seu pai, né? E na verdade, você presenteia você deveria, pelo menos, né, presentear o seu pai, a sua mãe, o seu filho todos os dias, né? Então, assim, essas datas é mais aquela coisa do vamos comemorar. Não tenho nada contra essas datas, de forma nenhuma. Mas isso aqui é a minha opinião, tá, pessoal? E quem pensa diferente de mim, eu super concordo e tá tudo certo, tá tudo bem. Aproveitando aqui esse ensejo, né, que a gente tá batendo esse papinho aqui sincerão, eu vim aqui falar para vocês o seguinte, né? A gordinha, ela tá... a gordinha sou eu.
eu tô assim com muitas dúvidas em relação a esse canal aqui, tá? Eu sou uma pessoa que eu amo fazer isso aqui, eu não faço isso aqui por dinheiro, não é porque se eu fizesse isso aqui por dinheiro, tem mês que eu recebo, tem mês que eu não recebo, para fazer os $100 é uma dificuldade, mas assim, porque eu gosto, porque me faz bem, porque eu sempre achei que aqui no YouTube não tinha uma representatividade de uma pessoa com obesidade que não falasse apenas de dieta, tanto é que no início do canal eu falei que eu não ia falar sobre isso, e depois comecei a falar sobre, mas isso nunca foi um ponto principal aqui no meu canal, né? Eu comecei a falar de dieta, eu comecei a dividir tudo isso com vocês aqui, o meu emagrecimento, os meus altos e baixos, porque eu comecei a viver isso. E aqui é o diário da minha vida, eu vou mostrar pra vocês o que eu tô vivendo. Se eu tô triste, eu vou dizer pra vocês, olha, eu fiquei 2 dias aí de mumu, fiquei triste, não gravei vídeo. Eu não tenho, aqui não é diferente do meu outro canal de culinária, sabe? No meu canal de culinária, eu tenho vídeo gravado, mas se eu não tivesse, eu não ia colocar vídeo e eu ia, quando eu ia gravar o vídeo, não ia dar explicação nenhuma, porque, né, eu poderia até dizer, fiquei fora e tal, mas assim, não daria essa explicação toda que eu tô dando aqui, né, porque daria uma explicação do tipo, pessoal, não deu pra gravar o vídeo, mas eu tô aqui hoje, eu não falaria que eu passei por alguma situação que me deixou chateada e que eu fiquei triste, eu não precisaria dar esse enredo todo, mas aqui eu faço questão de dividir com vocês, como eu divido tudo com vocês. Então, esse canal nunca foi um canal de prioridade de dieta, foi um canal, sim, que eu comecei a falar disso porque eu estava vivendo isso, estou de uma certa forma vivendo isso, então eu vou compartilhar com vocês como eu compartilho tudo aqui da minha vida para vocês. E eu senti, sinceramente, que quando eu comecei, né, eu tive aquele boom e tudo, e eu sou muito grata a todo mundo que entrou aqui, a todo mundo que tá aqui comigo desde então. Outras pessoas saíram e tá tudo bem, pessoal, está tudo bem. Eu não tô aqui me queixando, eu estou conversando com vocês. Então, quando eu comecei a fazer o Desengordando, quando eu comecei a gravar as Ginastiquíssimas, quando eu comecei, eu tive uma queda nas minhas visualizações. Eu tive algumas pessoas que me acusaram do tipo, você disse que não ia fazer isso e agora você tá fazendo. Como é que foi não vou saber aqui lembrar o adjetivo. Tipo assim, que eu tinha traído as pessoas, os meus seguidores, e eu nunca disse aqui que eu não falaria. O que eu disse aqui foi que esse nunca seria um canal único, exclusivamente de emagrecimento. Essa não é a minha proposta aqui, nunca foi e nunca será. A minha proposta aqui será sempre mostrar a minha vida. Uma pessoa que hoje eu estou com 172,9 kg, eu sei porque eu me pesei ontem, então, mas eu fico oscilando, eu já estou há alguns meses oscilando entre 172 e 174 quilos. Agora, esse mês de maio faz 1 ano que eu não tomo refrigerante, faz 1 ano que eu comecei a minha reeducação alimentar, porém, desde dezembro eu não estou conseguindo voltar para ela, né? Com certeza, se eu estivesse fazendo a minha reeducação alimentar, eu já teria chegado aí na minha primeira meta dos 170, mas enfim, eu não tomo medicação, eu faço um programa alimentar que a minha Nutri maravilhosa, um beijo para ela, passa para mim. E é isso, pessoal. Então, assim, nunca foi essa proposta. Aí depois entrou um monte de gente aqui no canal animado com essa proposta. A gordinha tá fazendo ginastiquíssima, a gordinha tá isso, a gordinha tá aquilo, vamos ajudar a gordinha. Eu recebi muito amor, muito carinho de vocês, e eu fui com tudo mesmo. Comecei a fazer a ginastiquíssima, parei de fazer a ginastiquíssima porque eu tava com muita dorzinha no corpo. Aí comecei a andar, e aí começa a doer o corpo, aí comecei a fazer exercício na piscina, vou continuar andando. Então, assim, é assim, pessoal, são altos e baixos, porque desistir não é uma possibilidade, mas a gente cai para poder levantar.
Então, quando eu comecei, aí parece que aquele pessoal que tinha saído do canal, outras pessoas entraram na proposta do Ginastiquíssima, na proposta do emagrecer. Eu tava falando porque eu sou essa pessoa. Eu vou falar do que tá acontecendo na minha vida, né? E aí eu depois fui fazendo, aí aquilo chegou final de ano, eu resolvi fazer um outro canal e eu não consegui mais voltar do jeito que eu tava para minha reeducação alimentar, e tentando e indo, e aí eu senti que houve uma caída aqui nas minhas visualizações, pessoal perguntando, e eu disse para vocês, e vou dizer de novo, que eu não vou, mas caramba, eu tenho boas visualizações quando eu faço desengordando, eu tenho boas visualizações falando da reeducação alimentar, eu vou focar o canal nisso. Pessoal, não vou fazer isso com vocês se eu não estiver fazendo isso. Eu não vou inventar, eu não vou mentir, eu não vou mascarar, né? Eu poderia. Não, mas não vou fazer isso, não seria Catarina. Então, se eu tô parada da reeducação alimentar, se eu não tô me exercitando, eu não tenho como chegar aqui e gravar um desengordando para vocês para falar o quê? Que eu não estou fazendo. Vocês estão vendo, vocês me veem 3 vezes na semana aqui nesse canalzinho e 2 vezes da semana no outro. Então, assim, eu não vou mentir para vocês. Se eu engordar, eu vou falar para vocês. Se eu emagrecer, e o meu papo com vocês aqui sempre foi muito reto. Eu nunca menti quanto eu pesava. Quando eu comecei esse processo, pessoal, eu estava com mais de 200 quilos. Hoje eu estou com 172, né? Então, assim, praticamente 30 quilos foi eliminado. E eu sou muito feliz, eu sou muito grata primeiramente a Deus, depois a minha Nutri, a minha família, a minha mãe, a Adriana, meu irmão, as pessoas que me dão força, e a vocês. Mas quando eu voltar de novo, eu pretendo essa semana, porque o que me incomoda muito é essa minha falta de mobilidade. Então eu preciso, na verdade, o exercício físico, ele não traz emagrecimento, muito pouco. O que traz o emagrecimento mesmo é a sua reeducação alimentar, e essa traz. O jejum também ajuda bastante. Agora, o exercício físico, ele não, mas ele, em contrapartida, ele é maravilhoso para quê? Para te dar ânimo, para te dar disposição, para te liberar a endorfina, para você ficar mais ágil, mais forte. Ele é super necessário para o coração, né? Para a gente fazer o cardio, é necessário. Enfim, pessoal, então assim, se eu não tô falando, logo não estou fazendo, né? E não tem problema nenhum em vir aqui falar isso para vocês. E aí as minhas visualizações, aí eu falei para vocês o quê? Que eu tinha feito esse ano um propósito, que eu ia ficar mais presente na minha igreja, que eu tinha combinado com o Senhor que eu queria muito, né, deixar de ser só uma participante para ser uma presença ativa na minha igreja, e assim tem sido, sabe, pessoal? Graças ao bom Deus, não é fácil, então eu divido aqui mais com vocês. Esse canal não é um canal de religião, nem nunca vai ser. Eu respeito todas as religiões, já cansei de dizer isso aqui. Aqui eu não faço distinção de inscritos. Eu tenho inscritas católicas, espíritas, budistas, enfim. E tá tudo bem. Como eu tenho inscritas evangélicas. E pessoal, isso pra mim, isso não quer dizer nada. Eu sou uma mulher de muita fé, sempre fui. E nesse momento da minha vida eu tô na igreja, tô gostando demais de estar na igreja, tô satisfeita. E é muito, é normal, é orgânico que eu comente mais aqui com vocês, que eu fale, fiz uma homenagem no aniversário para minha pastora, eu fui lá fazer a faxina, eu gravei, teve ação social, eu gravei. Por quê? Porque isso faz parte da minha vida, está fazendo parte da minha vida.
E não tem nenhum motivo pelo qual eu não... não vou falar. Eu fui lá na ação social, eu fiz, eu participei, teve almoço, teve não sei o que. Eu não vou mostrar porque essa semana eu já falei, eu já fiz. Gente, isso não tem cabimento. Eu não ligo a minha câmera aqui e falo de igreja. Meu canal não é um canal voltado para isso, embora não seja uma má ideia. Mas não é voltado para isso. Mas isso faz parte da minha vida. Vai fazer amanhã? Não sei. Vai fazer depois de amanhã? Talvez não. Uma coisa eu vou dizer para vocês. Acho muito difícil que o Papai do Céu deixe de fazer parte da minha vida, né? Independente da religião. Isso é quase que impossível. Porque não existe gordinha sem Papai do Céu. Não existe. Mas, então assim, se eu tivesse numa casa espírita, se eu tivesse numa filosofia, aonde quer que eu estivesse, eu iria mostrar se eu tô frequentando, o que eu tô fazendo, né? Uma coisa é eu querer pegar aqui, empurrar para vocês um vídeo, gravar o culto todo e botar vocês aqui e querer ter visualização, né? Claro que não. Então, assim, mas eu vou continuar falando, assim, aqui no meu canal eu vou continuar falando do Senhor. Eu vou continuar. O último vídeo que eu gravei, eu tive uma experiência aqui no meio do devocional que eu faço desde que eu abri esse canal, que a Jane me deu o livro Devocional A Forja. E isso já tem 1 ano e tarará. Só que agora eu botei que eu vou fazer toda segunda-feira, porque a gente tem que terminar o livro. Então a gente lê 2 paginazinhas segunda-feira. Tem muita gente que gosta. Suzana é uma pessoa que faz altas reflexões sobre o devocional. Ela traz reflexões nos comentários que servem até para que a gente possa refletir também. Então, assim, não sei qual é a religião da Suzana, a gente nunca conversou sobre isso, não sei se ela é evangélica, se ela é católica, se ela é kardecista, se ela é umbandista, se ela é candomblessista. E para mim é indiferente, seja a religião que ela for. O importante para mim, o que importa realmente para mim, são as reflexões que ela faz diante das passagens que a gente conta, que a gente fala. É a fé que eu sinto, né, que a Suzana tem. Eu tô dando a Suzana de exemplo, mas tem outras pessoas aqui também. Então, assim, eu acho a Suzana uma pessoa extremamente espiritualizada. Então, pouco me importa qual é a religião da Suzana. O importante, para mim, é o quanto eu vejo a forma como ela fala do Senhor, né? A frase, Deus está contigo sempre. Então isso, gente, Deus está contigo, Deus te abençoe. Eu aprendi a falar isso para as pessoas. E eu adoro quando as pessoas falam isso para mim. Tem a Júlia Mesquita aqui também, que a Júlia, provavelmente ela deve ser católica, ela sempre fala que Jesus te abençoe, a Virgem Maria, ou a Nossa Senhora te proteja com o santo manto dela. Gente, eu me sinto acolhida, eu me sinto maravilhosa, entendeu? Então, assim, independente de religião, mas se eu sou evangélica e se eu tô fazendo coisas relacionadas à minha religião no meu dia a dia, e esse é o canal diário da minha vida, é o que eu tenho para mostrar para vocês. Eu não teria por que esconder, eu não teria por que não mostrar. E vocês têm todo o direito de não gostar, de não querer ver, e tá tudo bem. Eu não, juro pra vocês, eu não fico chateada, né? Então, assim, abrir uma câmera, expor a nossa vida, sabe? No início foi muito difícil, porque minha mãe sempre foi uma pessoa mais reservada. E eu, graças a Deus, assim, eu tenho pouquíssimos comentários ruins, eu tenho pouquíssimas... Eu tenho muito mais amor, eu tenho muito mais carinho do que qualquer outra coisa negativa. Mas, em outro momento, eu tenho tentado trazer para vocês aqui coisas novas, né? Falando, eu tento ter um canal aqui bem variado. Há pouco tempo eu fiz um vídeo falando coisas boas e coisas ruins de Saquarema. Eu gosto de mostrar o meu dia a dia para vocês. Eu não faço muita coisa, né? Mas assim, um pouquinho que eu faço eu gosto de dividir. Quando eu viajo eu gosto de dividir com vocês. Quando eu vou num lugar diferente eu gosto de dividir com vocês. As coisas quando acontecem aqui em casa eu gosto de dividir com vocês.
Então, assim, eu mostro meus bichos, eu mostro minha amiga, minha irmã de alma, Adriana, eu mostro meu irmão um pouquinho quando ele vem aqui, eu mostro a minha mãe, eu mostro os meus irmãos em Cristo lá na igreja, eu conto experiências, eu conto histórias. Eu tô sempre querendo fazer coisas novas aqui, mas eu tenho sentido que ultimamente a gente sente pelas visualizações e é normal. O YouTube, ele tem muito disso, de altos e baixos, né? Então, uma época que você tá com mais visualização, outra época que você tá com menos visualização. Então, o que que acontece? Às vezes, pessoal, eu perco muito tempo aqui porque é uma coisa que eu faço com amor e com prazer para gravar o vídeo, para editar o vídeo, para pensar. E assim, às vezes, a gente a gente que é criador de conteúdo, a gente fica tristinho quando as nossas visualizações estão baixas. E aí eu me pego assim, às vezes eu deixo de fazer certas coisas do meu dia a dia, na minha vida, tipo, um dia que eu tiro pra gravar, pra editar, e pra isso, pra aquilo, ou então que eu vou na rua, eu poderia estar fazendo outras coisas, eu poderia estar pegando mais algumas encomendas, eu poderia estar estudando mais coisas que eu gosto de fazer. Então, assim, é legal, porque eu tô me doando, eu tô fazendo uma coisa que eu amo, tô tendo um retorno, né? Mas assim, eu tô me doando, eu tô fazendo uma coisa que eu gosto, eu não vou deixar de gravar vídeo pra vocês, mas o meu retorno, e eu não tô falando isso pra você que tá aqui comigo, é por você que eu tô aqui. Mas assim, eu acho que eu tô assim, um pouco demais na vida de vocês. Eu acho que eu preciso dar um tempo, né? Eu comecei aqui muito... eu fiquei 6 meses aqui, pessoal, quando eu comecei aqui no YouTube gravando vídeo pra vocês todos os dias. Durante 6 meses da minha vida eu gravei vídeo todo santo dia pra vocês. Eu acho que se eu falei 1 ou 2 vezes foi muito, e quando a minha tia faleceu, que eu fiquei 3 dias sem gravar vídeo. Pode atrasar, pode ir mais tarde, mas vale. E eu não sei, eu não vou dizer pra vocês que eu vou terminar com o YouTube, claro que não, porque isso aqui é uma coisa que eu faço independente de dinheiro. Mas eu também quero fazer outras coisas da minha vida. E eu não sei se vocês estão entendendo o que eu tô querendo dizer pra vocês. Eu fico com essa responsabilidade, porque isso aqui pra mim é uma responsabilidade. Isso aqui pra mim é um trabalho. Eu levo muito a sério as coisas que eu faço aqui. E então, de dar uma satisfação, de falar com vocês. E aí, de repente, eu tenho outras coisas que eu gostaria de estar me comprometendo em fazer, mas eu não me comprometo por conta do YouTube. E eu tô vendo, eu já tentei várias coisas, eu tô vendo que eu não tô alcançando as expectativas que eu gostaria de alcançar, né? Então, assim, eu tenho pensado muito, e eu não vou tomar nenhuma decisão nesse momento. O meu canal não vai acabar aqui, pessoal, não vai. Pelo menos por hora, não. Mas eu acho que eu vou diminuir um pouco. Eu acho que talvez eu apareça aqui 2 vezes na semana, talvez 1. Eu vou ver, eu vou sentir esse mês de maio, como é que vai, né? Como é que as coisas vão ficar. E a gente vai seguindo, a princípio, com a nossa programação normal. E no final do mês eu volto aqui pra gente bater mais um papo. E aí eu vou falar pra vocês. O canal Na Cozinha da Gorda continua normal, com receitinhas sábados e domingos. Aqui por hora vai continuar normal. Vai continuar... vai continuar segunda, quarta e sexta, e sábado lendo os comentários. E por conta dos 2 vídeos aí que eu não gravei pra vocês, esse vídeo vai estar indo hoje pra vocês, e amanhã, domingão, Dia das Mães, eu vou gravar pra vocês o vídeo
Devo gravar mais. Não sei se eu vou gravar hoje mais tarde, se eu vou gravar amanhã de manhã. Eu vou gravar respondendo os comentários de 3 vídeos, né? Tem o que eu gravei na segunda-feira, tem lá a minha bonequinha que eu deixei lá pra vocês na quarta, que vocês deixaram recado, e vai ter alguns recados desse vídeo aqui também. E eu vou ler tudo pra vocês amanhã, porque senão esse vídeo vai ficar gigante, porque já tem 30 minutos, porque a gordinha fala pelos cotovelos. Então, amores da minha vida, é isso. Agradeço pelo carinho, agradeço por tudo. Se vocês tiverem ideias aqui, coloquem aqui pra mim das coisas que vocês queiram, entendeu? A gente é uma família aqui, eu não vou deixar vocês. A minha vida, ela ficou muito melhor com a presença de vocês. Então, assim, deixar o YouTube não é uma possibilidade, mas tirar um pouco o pé do acelerador. Vamos ver como é que vai ficar, tá bom? Lá no outro canal continua o quadro lá, tô esperando as receitas afetivas, tá bom? Se você não me segue lá, me siga lá, é na Cozinha da Gorda. Se você tem alguma receita afetiva que tem história, manda a receita pra gordinha, que a gordinha vai fazer a sua receita, vai contar história, se tiver foto, tá bom? Aqui também temos o quadro Galeria dos Inscritos. Se você quer participar, manda aí a foto, sua foto do seu marido, sua, do seu neto, do seu filho, do seu pet, que eu vou ter o maior carinho de te conhecer, mandar um beijo pra você. Não esquece de dizer a sua cidade, você coloca no título do e-mail. Se for pro Receitas Afetivas, você coloca Receitas Afetivas. Se for pro Galeria dos Inscritos, você coloca Galeria dos Inscritos. E se for só pra falar com a gordinha, você bota o título que você quiser. Tá bom? Se você gostou desse vídeo, meus amores, não esquece de curtir, comentar, compartilhar. Eu aproveito para desejar um feliz Dia das Mães amanhã para todo mundo que é mamãe. Mãe é uma coisa maravilhosa, né? Ontem eu estava falando com um colega meu a respeito de Maria, né? Maria, a agraciada, que é a mãe das mães, né? E eu gosto muito do exemplo de Maria. Acho que Maria deixou um exemplo aí maravilhoso para todas nós mulheres em especial. E Maria foi e será sempre uma grande mulher, né? Então toda a honra, toda a glória ao Filho de Maria, Jesus. E é isso, um ótimo domingo. Vou ter o meu domingão aqui com minha mamãe, vou gravar alguma coisinha para vocês. E é isso, que vocês tenham um dia abençoado amanhã, o restinho de sábado também. Se você tem a sua mamãe aí com você, aproveita, abraça, beija, diz que ama, faz um almoço gostosinho, né? Não vai lá só filar a boia, não. Eu tenho lá no canal, na Cozinha da Gorda, semana passada tem uma inspiração de almoço para Dia das Mães, para você aí que tá me vendo sentadinho, fazer para sua mãe, para as meninas, para os meninos, almoço fácil, rápido, baratinho. Tem uma sobremesa lá também que eu fiz de inspiração. Então, ó, chega pra mamãe e fala: mãe, amanhã você vai ficar de patroa. Bota o pezinho pra cima, fofa a almofada, que eu vou pra cozinha fazer um almoço pra você, porque você merece, né? E eu tenho o maior prazer do mundo em cozinhar para as pessoas que eu amo, sobretudo para quem? Para minha mãe. Gente, cozinhar para minha mãe é maravilhoso. Então, assim, adoro quando que a minha mãe é cheia dos gueri-gueri, né? Vocês sabem, não gosto disso, não gosto daquilo, mas quando ela diz que tá uma delícia, eu fico toda pimpona, eu fico toda feliz. E é isso, meus amores. Obrigada por tudo, obrigada por tanto. Papai do céu abençoe. Amanhã tô de volta aqui para compensar esses dias perdidos, lendo os comentários de vocês. Um beijo grande. Se você chegou até aqui, o meu muitíssimo obrigada. Se você gostou, não esquece de curtir, comentar, compartilhar. Se você tiver de bobeira, assiste mais um vídeo da Gordinha, que você me ajuda muito. E é isso. Amanhã a gente se fala. Fui. Tchau, tchau.